Survival looks it only strong to find. At the end, we're about to get to bright. Okay. We're about to about to get there. Survival looks and only small to find. Senhoras e senhores, bom dia. Em nome da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, damos boas-vindas a todas as pessoas presentes conosco neste auditório e também a todas as pessoas que nos acompanham por meio das plataformas digitais, tendo em vista que este evento está sendo transmitido em tempo real no canal oficial da Defensoria Pública de Rondônia no YouTube. Atentos também à importância da inclusão social, a Defensoria Pública disponibiliza e agradece nossos intérpretes de Libras, Sr. Everson e Sra. Giovana, que nos auxiliam nesta solenidade. Neste momento, iniciamos a solenidade de lançamento do Programa de Integridade no âmbito da Defensoria Pública do Estado de Rondônia. O objetivo deste encontro é apresentar as iniciativas previstas no processo de implantação, disseminando os princípios e diretrizes gerais do Programa de Integridade, com o intuito de fomentar o comprometimento, o engajamento e a participação de todas as partes envolvidas nas etapas seguintes de implantação do projeto, fundamentais para o sucesso do programa. Convidamos o excelentíssimo senhor, Dr. Vitor Hugo de Souza Lima, Defensor Público-Geral do Estado de Rondônia, para fazer a abertura oficial do programa. Muito bom dia a todos e todas. Cumprimentar aqui meus queridos amigos do dispositivo, doutora Mayra, doutora Beatriz, doutor Hans. Dizer que é uma grande satisfação poder compartilhar essa gestão, né, da Defensoria Pública com todos vocês.
E, obviamente, cumprimentar aqui no grande estrela do dia, doutor Pironti. Uma grande satisfação tê-lo aqui na Defensoria Pública. O doutor Pironti é uma grande referência nacional nessa temática. Aliás, não só ele, como toda a sua equipe, né, que tem um trabalho muito sério e muito reconhecido, né, como um pilar de sustentação para os órgãos públicos, setores públicos, que precisam, né, com certeza, desenvolver a sua atividade com não só legalidade, moralidade, mas também, e honestidade, falando em termos mais genéricos, mas com a grande aparência de que isso ocorra, né, de forma estruturada. Então, hoje a gente dá aqui o pontapé nesse projeto de lançamento do Programa de Integridade da Defensoria Pública. É algo que foi pensado em 2023 ou 2024, por aí, eu não vou lembrar mais a data, né? 2023, aí, pronto. 2023. E a ideia foi sendo construída e dentro da construção dessa ideia a gente contou com a grata satisfação de ter o Dr. Pironti conosco para iniciar esse trabalho. Que, obviamente, quem vai falar melhor sobre tudo isso é ele, mas para a gente, enquanto instituição, especialmente enquanto instituição voltada para a defesa de direitos, é muito importante que a gente tenha a aparência, né? Essa aparência, o fato de não só ser honesto, mas mostrar que é honesto, aparentar ser honesto nas nossas atividades. Isso se dá por meio de um processo estruturado, de mapear os nossos fluxos, transformar em padrões de atendimento, de procedimentos administrativos que tragam essa fluidez e a integridade do sistema como um todo. A Defensoria Pública sente aqui esse momento muito feliz por poder iniciar, dar mais esse passo nesse grande processo de estruturação que vem sendo feito ao longo dos anos. Dr. Hans, enquanto defensor público geral, enfrentou inúmeros desafios e sabe o quanto é difícil, e cada um de nós vai colocando, né, Dr. Hans, um tijolinho nesse grande processo de crescimento da Defensoria Pública, que é uma instituição que vem crescendo muito rápido. A gente vê a diferença do período que o Hans entrou, que eu entrei, há uma grande mudança na instituição. A instituição cresceu assim de forma tão vertiginosa que esse prédio que a gente mudou para cá em 2021, já não comporta mais, né? A gente já está aqui com salas, precisando de salas, iniciando uma nova locação, porque a Defensoria tem esse grande diferencial. Ser uma instituição que se envolve em muitas áreas, em muitas matérias, e que tem um potencial de atuação muito grande ainda no estado de Rondônia. O Pironti, só para exemplificar um pouco disso, ano passado a Defensoria atendeu quase 400 mil pessoas no estado de Rondônia. Então, a gente se sente, né, como uma instituição que acaba sendo muito criativa para fazer tudo isso, com esforço muito grande e também com um grau de eficiência que é necessário para conseguir desenvolver isso de forma exitosa. Então, não tenho dúvida que esse programa de integridade representa um novo marco, um diferencial e uma evolução muito grande para que a gente consiga desenvolver as nossas atividades na atividade meio, na atividade fim, de forma mais transparente possível, de forma mais integrada e demonstrando para a sociedade como esse trabalho é feito com muito esmero e competência por todos aqui, né, todos os membros, todos os servidores, a quem a gente congratula pelo grande trabalho realizado. Então, no lançamento hoje do nosso programa de integridade, vamos ouvir aqui o Dr. Pironti, e parabéns aqui a todos os envolvidos. A gente fica muito feliz em dar esse passo. Muito obrigado. Convidamos a defensora pública, doutora Mayra Carvalho Torres Seixas, diretora de Controle Interno, para o seu pronunciamento. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Cumprimento os colegas defensores e as defensoras aqui presentes na pessoa do nosso defensor público geral.
Cumprimento também todos os servidores, colaboradores e o representante da empresa contratada, Rodrigo Pironte, com quem já estive ontem no evento aqui de Direito Administrativo. É um momento hoje de muita alegria, finalizar essa contratação, iniciar o nosso programa de integridade. E eu começo parabenizando a gestão e a alta administração pela iniciativa de seguir com esse passo importante para a Defensoria Pública, para o fortalecimento da cultura da Defensoria Pública de ética, de probidade, de transparência. E um parabéns especial a toda a equipe de contratação, que foi um trabalho árduo, é uma contratação complexa. Então, parabenizar aí desde a pessoa que fez o ETP, o termo de referência, até o final da contratação, para que hoje estivéssemos aqui. Hoje iniciamos um trabalho de alguns meses, que vai levar até chegarmos ao nosso plano de integridade. E aí, depois de muitos anos para a execução desse plano, com reavaliações, monitoramentos, e para que esse programa, esse plano de integridade não seja apenas um documento formal, mas que a gente consiga, de fato, criar uma cultura de ética, de probidade na Defensoria Pública. E para isso nós precisamos da participação de todos os servidores, defensores, e aí aproveito já o momento para convocá-los para o diálogo, para a participação desse processo, pois a capacitação dos servidores, a orientação dos servidores e dos defensores é etapa essencial para a finalização desse processo da melhor maneira possível. E aqui ao final, parabenizo novamente e desejo sucesso ao comitê e à empresa, que tenhamos aí êxito nesse projeto. Obrigada. Convidamos nesse momento o CEO Dr. Rodrigo Pironte Aguirre de Castro para ministrar palestra com o tema, abre aspas, o Programa de Integridade da Defensoria Pública do Estado, : ética e gestão pública eficiente, fecha aspas. Com a palavra, Dr. Rodrigo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, é uma grande alegria retornar a Porto Velho, né? Eu que mencionava que aos defensores venho há muito tempo para essa cidade, já há quase 20 anos, portanto já me sinto bastante local, né? E sempre sou muito bem recebido com vários amigos, ou seja, e vários órgãos públicos com os quais a gente tem relacionamento, então é sempre uma grande alegria estar aqui. Antes da gente bater um papo sobre o sistema de integridade, o programa de integridade da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, eu queria primeiro parabenizá-los, né, e assim parabenizo a toda a gestão, o Dr. Vitor Hugo, o Dr. Hans, a doutora Beatriz, a doutora Mayra e todos os defensores que estão envolvidos nesse projeto, porque, sem dúvida nenhuma, vocês não dão só um passo importante na construção de uma cultura de integridade para a Defensoria Pública do Estado de Rondônia e, de alguma forma, no contexto das defensorias públicas do Estado brasileiro. Mas vocês dão exemplo para outras defensorias, e aí eu posso afiançar para vocês, ou seja, eu viajo ao Brasil todas as semanas falando sobre esse tema e, de alguma forma, participando, como o Dr. Vitor Hugo mencionou, da construção de alguns programas de integridade em vários órgãos públicos, né? A metodologia e o sistema que vocês implementarão aqui na Defensoria Pública do Estado de Rondônia seguramente marcará um grande protagonismo nas demais defensorias do Brasil. Então, vocês darão, sem nenhuma dúvida, exemplos para tantas outras defensorias, e aí eu posso afiançar que a grande maioria ainda sequer se preocupa com o tema, né? Em uma pauta de integridade e ética para a construção de um serviço público que precisa desta entrega, né? Vocês têm uma finalidade institucional, talvez, de uma das mais belas, sob o ponto de vista do atendimento do interesse público, né? Dentro do sistema judicial brasileiro. E, nesse contexto, é claro, vocês precisam ter uma pauta normativa e ética importante. Então, parabéns à Defensoria Pública do Estado de Rondônia. Eu tenho, nas minhas caminhadas, normalmente eu falo sobre o protagonismo de algumas estruturas, né? Eu tive a oportunidade de implementar, eu fiz parte da comissão que construiu a norma, né, para a implementação dos sistemas de integridade nos tribunais de contas. Então, na época, eu fui convidado, há mais ou menos uns 4 anos atrás, pela Tricom e pelo IRB, para
ser um dos professores que elaborou a norma, né, junto com o corpo técnico da Tricom, né? Hoje, inclusive, o presidente da Tricom é o conselheiro Edilson, né, que é o conselheiro do Tribunal de Contas aqui do Estado de Rondônia, mas naquela época não era, naquela época era um outro conselheiro responsável, mas o doutor Edilson já participava ali de alguma forma dessa estrutura, e eu já dizia naquela época que aquela norma ia construir uma estrutura, uma lógica de integridade diferente, né? E o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia foi o primeiro Tribunal de Contas do Brasil a se estruturar, né, com um sistema de integridade, com metodologia, né, com boas práticas internacionais. Então, é um grande exemplo. O TJ de Rondônia, né, a gente teve a oportunidade de participar do projeto do TCE e do TJ também. O TJ de Rondônia também veio na mesma toada, e depois dele outros vários tribunais de justiça, né? E vocês hoje, sem dúvida nenhuma, no aspecto das defensorias, dão esse exemplo. Então, vocês vão perceber isso, é muito positivo, doutor Vitor. Talvez o doutor comece a receber alguns telefonemas, a doutora Mayra, né, como responsável pela estrutura de controles internos, para que vocês sejam benchmarking, para que vocês sejam exemplo para outras defensorias. Então, antes de começar a minha fala, eu queria, desde já, parabenizá-los pela iniciativa, né? Porque muitas vezes a gente não se preocupa com estruturas de controles internos, de controle de uma maneira geral, a lógica de integridade no Brasil, e aí já começando um pouco do nosso bate-papo, né? A lógica de integridade no Brasil, ela esbarra numa cultura que é muito direcionada pelo jeitinho brasileiro, né? Então a gente tem aquela visão quase que educacional mesmo, a gente aprende isso, né, de que é possível levar vantagem em tudo. A gente, de alguma forma, gosta inclusive de alertar, né, aos que não são brasileiros o nosso jeitinho, né? Então, quase como a lei de Gerson, de que quando é possível a gente levar vantagem, a gente leva. E esse ambiente cultural, ele foi passado de gerações a gerações e construindo uma cultura que, na verdade, é uma cultura que se distancia cada vez mais da ética. Então, é importante que existam mecanismos de controle. No meu primeiro livro sobre controles internos, lá em 2005, eu já dizia, olha, não é possível controle sem risco, sem avaliação de risco. Não é possível um controle que não se preocupe com o objeto que se está controlando, com a finalidade daquele controle. Então, quando a gente estabelece controles internos, a gente precisa entender, mas para que esse controle serve? No final das contas, a quem ele vai atender? Por que eu quero uma pauta de integridade na defensoria? É para atender o cidadão que vem ali na recepção desta bela instituição, né, desse prédio que infelizmente já fica pequeno, ou felizmente, porque isso mostra também, né, o trabalho de vocês, mas que vem ali muitas vezes como tendo vocês como a última esperança, né? E eu preciso não só olhar para aquilo de uma forma meramente normativa e estrita, porque muitas vezes o que aquela pessoa precisa não é da letra fria da lei, mas é do entendimento da situação dela naquele caso concreto. Então eu preciso ir além da norma, dentro de critérios éticos. Isso já é possível, né? Ou seja, o princípio da legalidade e juridicidade vocês conhecem, ou da legalidade ampla, né? Não vinculada à legalidade estrita, mas a pauta de um sistema de integridade autoriza que vocês construam essa realidade diferente, que vai além de uma análise estrita. E eu sempre falo, quando converso sobre controles internos, ou de sistemas de integridade, desculpe, da questão do porquê eu preciso de um sistema de integridade, de um programa de integridade. Nós vimos na história recente do Brasil, né, e aqui eu passo só os principais exemplos, e na história recente ali a gente vê, né, entre 2013 e 2020, mais ou menos, um acúmulo de fatos que traz à pauta, né, o assunto da corrupção. Mas na história recente do Brasil e na evolução histórica dos sistemas de integridade, a gente precisa entender o porquê que isso aconteceu. Por que lá em 1977, né, o FCPA, que é a norma anticorrupção americana, começou a pautar uma análise de combate à corrupção
e de exaltação de uma cultura ética, né, nos Estados Unidos e depois que se alastrou pelo mundo. E eu tive contato nesses meus estudos de compliance e integridade ao livro do Dan Ariely, Dr. Hans. O Dan Ariely é um dos maiores teóricos da irracionalidade que se tem no mundo, né? Ele é brilhante, na verdade, na minha opinião. Os livros dele são extraordinários. E o Dan Ariely, ele foi estudar a irracionalidade, doutora Beatriz, porque na sua adolescência ele teve boa parte do seu corpo queimado por um acidente doméstico. E enquanto ele fazia tratamento em Israel, ele é israelense, enquanto ele fazia tratamento no hospital, ele menciona, né, em uma das suas obras, que o tratamento, o curativo para o tratamento doía muito, né, porque, obviamente, ou seja, uma queimadura é algo que realmente traz uma dor fora do comum, e o tratamento para uma queimadura, quase que em parte, em metade do seu corpo, obviamente trazia uma dor muito forte. E ele falava para as enfermeiras, todas as vezes que as enfermeiras do hospital iam tirar o curativo, ele dizia, por favor, tire o curativo devagar, porque dói muito. Se você tira devagar, dói menos. E as enfermeiras começavam a tirar o curativo devagar, quando ele fazia a primeira menção de dor, elas arrancavam. E isso acontecia todas as vezes em que ele pedia para as enfermeiras tirarem o curativo devagar. E ele, naquela época, falou, não, isso não é possível, isso é irracional. Eu estou pedindo para elas tirarem o curativo devagar e elas não conseguem. E daí ele começou a estudar irracionalidade humana. E começou a perceber que, na verdade, elas não queriam acabar com a dor dele, elas queriam acabar com a dor delas. Porque era tão dolorido para elas ver ele sofrendo, que elas queriam sofrer menos no tempo de ver o sofrimento dele. Ele falou, isso não é normal. Eu estou pedindo para tirar devagar. E começou a estudar irracionalidade. Nos seus estudos da irracionalidade, num belo momento, ele chega e diz, a corrupção é irracional. Porque se o ser humano pensasse na consequência do seu ato, se o ser humano pensasse que os 20% de propina na merenda é fazer com que uma criança, muitas vezes, não tenha a comida do seu dia, porque em algumas partes do Brasil a criança vai para a escola para comer, não necessariamente para estudar, talvez ele não praticasse aquele ato. Ou ainda que ele fosse, vamos imaginar, uma pessoa má, porque uma pessoa que não se preocupa com o alimento de uma criança, ou seja, enfim, eu não vou aventar aqui nessa palestra os critérios, né, que eu imagino que essa pessoa tenha obviamente, de desvio ético, mas que não se preocupa nem consigo, porque se ela pensar que em havendo uma operação da Polícia Federal, da Polícia Civil, do GAECO, ela pode ser presa, talvez ela não fizesse aquilo. E eu trago esse histórico recente aqui para dizer o seguinte, eu comprovei a obra de Dan Ariely na prática, porque eu moro em Curitiba, eu sou de Curitiba, vocês já devem ter percebido pelo sotaque, e eu tive a oportunidade de participar da Lava Jato, porque se vocês se recordam, naquela época lá do juiz Sérgio Moro, né, a partir ali de 2012, 2011, no início ali da Lava Jato, quando ainda não era televisionada as coisas, Curitiba passou a ser a República de Curitiba, né? A gente ganhou essa alcunha. E como eu estava com o escritório em Curitiba, e eu falo de compliance, controles internos, riscos e integridade desde 2005, no meu primeiro livro, quando isso nem era um tema no Brasil, as pessoas diziam que eu era maluco. Aí falavam, o que você está falando desse tema? Isso aí no Brasil, vai integridade no setor público. Tá louco? E eu falava, não, isso aí um dia vai ser importante. E eu estudava isso há muito tempo. E nesse momento, na Lava Jato, os escritórios de São Paulo, os grandes escritórios, ganhavam muito dinheiro na parte criminal, né? Porque isso é teoria do jogo. Se a pessoa está presa, ela quer sair. O ser humano não foi feito para ficar encarcerado. É por isso que a delação premiada é tão criticada como um único meio de prova, né? Porque se você está preso, depois de 2 semanas você delata até tua mãe, né? Para sair. Minha mãe disse que um dia eu posso contar com ela. É hoje, mamãe veio
né? Você delata, você precisa sair, você precisa... O ser humano não foi feito para ficar encarcerado, é só vocês verem, vocês já devem ter feito uma cirurgia do siso, alguma coisa assim, ou seja, a cirurgia do siso eu gosto do exemplo, você fica em casa uma semana tomando sorvete e assistindo Netflix. Na minha época era catálogo e lançamento, que você pegava na locadora, mas enfim, você fica lá em casa assistindo Netflix e tomando sorvete. Dá 3 dias, você já não aguenta mais ficar na tua casa, que tem cozinha, banheiro, quarto, conforto, Netflix e sorvete. Você já quer botar uma burca e sair passear no shopping, ver os amigos no trabalho. Você não serve para ficar encarcerado, é só ver o Covid. A gente ficou uma semana em casa, a gente não conseguia, né? Então, ali na Lava Jato, os escritórios de São Paulo ganhavam muito dinheiro no criminal e não podiam fazer muitas vezes o processo de integridade, porque obviamente tinha conflito de interesse, né? Então, se eu defendo com uma mão, eu preciso de alguma forma estruturar um sistema da empresa que seja coerente. Então, eu acabei fazendo, né, a revisitação de vários programas de integridade para essas empresas da Lava Jato. E eu tive a oportunidade, doutora Mayra, de, em dessas visitas aos empresários que estavam lá presos, de um dos empresários, ele disse 2 coisas que me marcaram. A primeira, eu até falei ontem na minha palestra, em que ele naturalizou a corrupção. Ele falou, olha, doutor, eu só fiz o que todo mundo faz. Não fiz nada de errado. Todo mundo sabe que nessa estatal o valor da propina é 30%. Isso é o custo Brasil, doutor. Eu preciso preciso que meus filhos comam. E se eu não pagar a propina, minha empresa vai falir. Então, na verdade, a culpa não é minha, a culpa é do sistema. É sempre bom botar a culpa no sistema. Hoje eu vi no Instagram, estava vindo para cá, um curso, o cara começa dizendo o seguinte, não fique dentro do sistema, venha fazer esse curso, porque o sistema quer te pegar. Nossa, que legal, que sistema, né? O sistema é tão grande que você não consegue bater no sistema. Enfim, esse empresário falou isso. E outra coisa que ele falou, que isso me marcou porque isso tem tudo a ver com o Daniel e com esse histórico da corrupção no país. Ele disse, se eu soubesse que eu ia ser preso, eu não teria feito. Ele falou, doutor, 30 milhões de reais para mim não é nada. Não é nada. Eu tenho 1 bilhão na minha conta da pessoa física. Ficar preso longe da minha família 1 mês e meio em Curitiba, no frio. Curitiba agora eu estava mencionando, hoje eu vou voltar, minha esposa falou, amor, põe uma blusa porque vai estar 3 graus quando você chegar. 3 graus. A geladeira de vocês está a 7. Só para vocês terem uma noção. Enfim, não é algo positivo. E essas pessoas mostraram o seguinte, o ser humano, ele é irracional, ele não pensou na hora da prática do ato. Então, um programa de integridade ele é importante porque diante desse histórico evolutivo, que eu não quero cansá-los, ou seja, o slide é só meramente exemplificativo, mas dentro desse histórico da corrupção no Brasil e dos eventos que trazem essa evolução, né, de eventos irracionais, você precisa colocar um quê de racionalidade. Há uma pesquisa do Banco Mundial que diz que há uma redução de 95% da fraude com apenas 30% de controle. 30% de controle reduz 95% das fraudes. Essa pesquisa é de 2004, ela não foi renovada, mas é muito interessante, porque mostra o seguinte, eu não preciso ter um programa de integridade perfeito, mas é importante que eu tenha, porque se eu não tiver, 95% de eventuais fraudes podem acontecer. E a gente vê isso no elevador. Se você entra no elevador e não tem ninguém, você vai, arruma o cabelo, arruma o paletó e etc e tal no espelho. E se tem alguém? Bom dia. Vocês que são de Porto Velho conversam com as pessoas. Lá em Curitiba, não. Então as pessoas ficam olhando para cima, tal, pensando, meu Deus do céu, tomara que abra essa porta para eu sair desse elevador. Então o controle, a outra pessoa representa o controle. Esses dias eu estava indo para o escritório e tinha uma moça cantando no carro ao lado, muito feliz, 7 horas da manhã, feliz, cantando, tal, não sei o quê, e aquilo me contagiou positivamente. E eu olhei para ela assim, olhando ela cantar, daqui a pouco ela olhou para mim e parou.
Eu pensei, mas eu não queria isso. Estraguei a alegria da mulher, né? Então, o controle ele tem esse perfil, né, de impedir que eventuais situações, né, ilícitas, né, no caso concreto, aconteçam. Então, isso é fundamentalmente importante. Mas mais importante do que isso, um programa de integridade, ele significa a redução da assimetria de informação. Esse é o problema da agência, vocês já devem ter visto em vários slides de vários professores em licitações, contratos, né, análise regulatória, processos judiciais e etc. e tal, eventuais resoluções consensuais, né, de conflito, vários. Mas aqui no sistema de integridade, a gente precisa entender o seguinte: o ser humano, em uma relação bilateral ou multilateral, necessariamente vai ter como pauta o conflito de interesse. Dou um exemplo para vocês. Não sei quem daqui é casado, tem relacionamento, companheiro, companheira, marido, esposa. Mas eu, quando casei, meus amigos diziam que era muito bom. Eu estou há 15 anos casado. 15 anos que eu estou casado, 15 anos que eu sou feliz, 15 anos que eu faço terapia. Os meus amigos diziam que era excelente. E eu falei, legal, vou casar também. Estava todo mundo casando, vou casar também. Casei. Eu, procurador na época, eu fui procurador no início da minha carreira, morava sozinho, portanto tinha uma vida completamente desregrada em relação a horários, organização, ou seja, né? E a minha esposa sai da casa dos pais, extremamente metódica, né? Muito diferentes. E aí nós vamos para a lua de mel, tudo perfeito, voltamos da lua de mel, os dois são colocados dentro da mesma casa para dividir o dia a dia. Deu uma semana, eu falei, o que eu fiz da minha vida? Esta mulher é pior que a minha mãe. Ela fica querendo... Eu deixava o paletó na sala, ela reclamava. Eu deixava a escova de dente na pia, ela reclamava, porque ela comprou o porta-escova, que era tudo igual. E eu não sabia onde botava, porque para mim escova tinha cotonete, ou seja, era muito coisas... E eu deixava na pia, porque eu aprendi com meu pai que se você deixa a escova cabeça para baixo, ela tende a secar. Ou seja, coisas de cultura. E são duas culturas diferentes. E depois de 2 anos de casamento, eu olhei para ela e falei, olha, não dá certo mais, eu vou sair de casa. Então, vamos dar uma semana. Fui para casa de um amigo, peguei minhas roupas e tal, e aí fui no meu terapeuta. E aí falei, fulano, eu preciso que você me ajude a me divorciar da Ana, mas eu queria perder o menor número de amigos e eu não queria perder patrimônio. Queria perder pouco patrimônio, queria dividir o justo, né? Dele, tá, Rodrigo, então me fale. O que aconteceu? Eu contei a história, não dá certo, porque ela reclama, porque não sei o quê. E ele falou, você tem toda a razão. Depois de 1 hora de conversa com ele falou, você tem toda a razão. Você precisa se separar urgente da Ana. Eu pensei, graças a Deus, eu estou pagando o cara certo. Agora ele vai me dizer como não perder patrimônio e como manter os amigos, porque os amigos já eram comuns, né? Daí ele falou, só que é o seguinte, ouvindo você, coitada da Ana, ela é uma desgraçada, porque ela escolheu um cara ridículo para casar. Ela precisa se separar urgentemente de você, faça esse favor para ela. Eu falei, mas por quê? Pensei, eu sou perfeito, né? Você parece terapeuta dela. Ele falou, deixa eu te explicar. E aí, só para voltar ao tema, ele falou uma das coisas mais inteligentes que eu já ouvi na minha vida. Ele falou, e ele não é advogado, ele não estudou direito. Ele falou, você casou achando que o casamento é um contrato. Contratos, relação bilateral, foram feitas para dar errado, porque tem assimetria de informação. Se você mantiver o teu casamento com base no contrato, nada que tem cláusula rescisória e multa foi feito para dar certo. Então, ou você volta para casa e transforma o teu casamento num relacionamento, ou você vai rescindir o contrato. E aí não tem jeito. Você vai perder amigo e vai perder patrimônio, porque a multa é alta e você já assinou esse contrato. Eu pensei, faz sentido. Voltei para casa e comecei a reduzir a assimetria de informação do meu casamento. E a gente está casado há 15 anos e hoje eu sou extremamente feliz, extremamente realizado, e eu não tenho muitas assimetrias de informação. E quando eu tenho,
Do ponto de vista dela, eu relevo, do meu ponto de vista, ela releva, e a gente continua com o mesmo propósito. O sistema de integridade, ele traz, o programa de integridade, ele traz esse, e vocês vão perceber isso, com a metodologia que a gente vai implementar, ele traz essa condição adicional de não só uma pauta normativa para a tomada de decisão, mas uma avaliação do risco de integridade para a tomada de decisão. A avaliação da finalidade para a qual aquela norma foi estabelecida. E dentro disso, uma tomada de decisão mais ética. Porque quando a relação bilateral, que já é assimétrica por natureza, começa com duas pessoas que têm uma pauta ética de relação, vocês conseguem concordar comigo que a conversa já começa de uma maneira mais adequada? Você não pressupõe que do outro lado existe alguém que quer levar vantagem em relação a você e vice-versa. Isso vai acontecer, por exemplo, quando a gente fizer a due diligence de terceiros, o pessoal da área de contratações aqui. Vocês podem defender, se vocês receberem um convite para defender o sistema de integridade de vocês ou apresentar o programa de integridade de vocês em qualquer lugar do mundo, as pessoas que estarão na plateia vão reconhecer a metodologia que vocês têm aqui. E, obviamente, não só em qualquer lugar do mundo, mas essa metodologia ela pauta, inclusive, né, a orientação da lei anticorrupção, a orientação das normas, né, de regulamentação da lei anticorrupção, né, portanto, e das orientações, por exemplo, da CGU, da AGU e etc. e tal, em relação ao tema TCU, TCEs, então os órgãos de controle. Então, vocês podem se orgulhar desse sistema, deste programa de integridade, porque ele está ali pautado nas melhores práticas internacionais de gestão. A norma ISO, por exemplo, 37301, é a norma orientadora nas jurisprudências do TCU, por exemplo, e do STJ, para a implementação de sistemas de integridade. São sistemas de gestão de compliance, né? E assim por diante. Então, todo o projeto de vocês tem uma pauta estruturante e ele vai ser dividido em 13 etapas, né? Essas etapas, pessoal, elas já começaram, na verdade, a gente vai ver daqui a pouco, né? Mas elas são coordenadas para trazer... Então, a gente precisa priorizar. Na nossa vida, a gente faz isso. A gente prioriza, né? Então, a gente precisa priorizar. Priorizar o quê? As pautas de integridade. Porque a matriz de risco vai ser o escudo da defensoria. Vai ser a proteção da defensoria. Porque com base na matriz eu vou elaborar ou vou estruturar controles internos de integridade mais adequados. E eu falava ontem, isso tem a ver diretamente com a ideia de coerência. E muitas vezes, e veja como é um problema, se vocês forem olhar as defensorias públicas no Brasil, boa parte das defensorias não está preocupada com esse projeto, com a integridade. E isso é um grande problema, porque não estão sendo coerentes com aqueles que, no final, lá na ponta, são atendidos pela defensoria. Porque a pauta de integridade, por meio de uma gestão de riscos que priorize aquilo que vocês podem fazer e aquilo que vocês devem atender, sob o ponto de vista da integridade, é, de maneira direta, o real atendimento do interesse público. E na nossa vida privada a gente sabe disso. Eu brincava ontem no evento aqui, se eu perguntar para vocês, qualquer um de vocês que tem carro, se tem seguro de carro, vocês vão dizer que tem, a maioria de vocês tem. Para que você tem seguro? Para não usar. Para não usar. Tomara que você não use, porque se você usar, é sinal que você bateu o carro ou bateram em você. Agora, se baterem em você ou se você bateu o carro, ufa, que bom que eu tinha seguro. Por quê? Porque arrebentou o para-choque, graças a Deus ninguém se machucou. Mas não importa se vai custar 5, 10, 15, 20, 40 mil reais, porque era o para-choque de uma Ferrari, ou 300 mil reais. Não importa. Você transferiu o risco. O seguro vai pagar. Eu vou ter que pagar o quê? A franquia, R$1.300. O ser humano gosta de previsibilidade. A matriz de risco dá previsibilidade de integridade. Vocês vão começar a estabelecer controles internos, doutora Mayra, muito mais eficientes sob o ponto de vista da integridade, né? E aí eu posso dar vários exemplos, né, de que vocês são coerentes com a vida de vocês e muitas vezes não são coerentes com o negócio, né? Então, com a defensoria. Vocês têm várias coisas, plano de saúde, eventualmente, interna, que permite que vocês, da alta administração e também
aqueles que vão aderir a este projeto, nos termos de adesão e nos contratos de gestão, estejam protegidos. Então, vocês vão responder pelo ato de vocês e não mais pela omissão. Porque como é que você se defende de uma omissão, Dr. Hans? Muito difícil. Né? Não tem defesa de uma omissão. Se a pessoa está dizendo que você fez, né? Está dizendo que você não fez, e realmente você não fez porque não era da tua estrutura fazer, você vai pedir o quê? Desculpa. Então a defesa de uma omissão muitas vezes é uma desculpa. Então, para vocês não terem mais desculpa, a gente vai estruturar aqui os contratos de gestão lá na fase 9. Depois eu já falei, né, a due diligence de integridade, avaliação de risco de terceiros e etc. e tal. Isso não pode excluir da participação do processo licitatório, mas vocês vão saber, por exemplo, né, se está participando de um processo licitatório de vocês ou de um relacionamento convenial com vocês, alguma estrutura, algum órgão, algum fornecedor que tenha um risco elevado, o que vocês vão fazer? Aumentar a fiscalização do contrato, pedir acréscimo de garantia e assim por diante. Porque vocês vão ter um procedimento prévio, objetivo, que vai dizer, ó, tudo bem, eu assino um contrato com você porque é inconstitucional eu dizer que não vou assinar por uma análise de risco que ainda não se concretizou. Mas você vai ter que dar uma garantia adicional. E não é porque eu não gosto de você, é porque o teu histórico, que ó, você responde 2 ações civis públicas, você responde a uma ação de improbidade da tua empresa, então o teu histórico não é um histórico muito legal, você entendeu? Então agora você reforça a garantia, senão não assina o contrato. Você tem requisitos objetivos para proteger a defensoria. Tá? E depois, lá no final, lá para a fase 11, né, a gente vai fazer os KPIs, né, os KPIs, que são os indicadores chaves de performance, né, para que vocês possam avaliar a performance do sistema de integridade no tempo. Né? Então, como é que vocês estão, por exemplo, em relação aos treinamentos? Tanto do ponto de vista objetivo quanto do ponto de vista subjetivo, qualitativo e quantitativo. Porque não adianta eu dizer assim, por exemplo, isso é muito da métrica, né, dos controles, por exemplo, estabelecidos, né, no âmbito da Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas, muitas vezes, da União, etc. Quantos treinamentos de integridade se deu no ano? Estavam previstos 12, eu dei 12. 100% atendido. Então, mas 12, você deu 12. Qual foi o treinamento, o 12º? Conflito de interesse. E o pessoal entendeu? Então, a gente vai fazer, aí vocês nos KPIs lá vão ter critérios avaliativos para verificar se o pessoal entendeu. Por exemplo, tem uma estatal no estado do Pará, que por uma questão ética eu não vou mencionar o nome, que eu fui contratado 3 anos seguidos para dar o mesmo curso. No 3º ano, quando eles me pediram proposta, eu falei, não vou dar o mesmo curso. Porque eu vou, é o mesmo público. Professor, mas é que o tema é muito difícil, daí a gente precisa repetir todo ano. Eu falei, mas vamos repetir a mesma coisa? Eu falei, eu estou me sentindo roubando vocês. Eu falei, eu já fiz a avaliação, me mande a avaliação do ano passado para eu ver onde foram os pontos fracos e eu vou dar um treinamento, daí sim eu aceito, sobre os pontos frágeis. Não adianta eu começar, não, senhor, mas é bom aculturar desde o início. Eu falei, gente, vocês estão gastando dinheiro à toa. Vamos ver do ponto de vista qualitativo o que vocês precisam aprender. Por quê? Porque daí eu chego lá, de 50 pessoas do treinamento, 25 já viram aquilo. E daí ficam com aquela cara assim, ai meu Deus do céu, sou obrigado a ver porque eu tenho que estar na lista de presença. E eu, como professor, me sinto enganando. Então, a gente precisa aqui criar critérios de avaliação quantitativa e qualitativa e a gente vai fazer isso de todas as métricas que vão ser estabelecidas. Né? E aí, a fase de treinamento e comunicação, que é uma fase que permeia todo o contrato. Então, hoje a gente tem o treinamento inicial, a capacitação inicial, esse lançamento do sistema para aculturar vocês, né, dentro desse mecanismo. E vocês vão ver que, ao final de cada fase, as equipes, e principalmente o comitê que foi formado para acompanhamento do contrato, vai ter essas capacitações de como manejar a matriz de risco, né, de como estruturar o canal de denúncias. A gente vai treinar para que vocês possam operacionalizar esse canal e assim por diante. Então, treinamento de políticas, então a gente vai ter treinamento de políticas, treinamento de assédio, treinamento, ou seja, todos esses treinamentos que envolvem as políticas que vão ser montadas, né, brindes, hospitalidades e etc., vocês vão ter no curso desse nosso projeto e uma comunicação muito efetiva que já começa hoje, né, com o lançamento, em que vocês vão ter apresentada a logo do sistema de vocês, né, que, modéstia à parte, eu achei que ficou muito moderna e muito bonita. Né? Então, a partir deste momento, né, vocês marcam uma cultura visual da integridade na defensoria. A partir de agora, quando vocês verem a logo, né, nos materiais, nas entregas, nos eventos, é sinal que ali
tem integridade, ali tem uma pauta ética por detrás de toda a elaboração, de toda a organização dessa estrutura. Inclusive, a partir de agora, quando vocês firmarem convênios, parcerias, contratos e relações com terceiros, essa relação do terceiro tem que conversar com o sistema de integridade de vocês, senão para vocês não vai servir, né? Não vai fazer sentido. Você se relaciona com iguais, né? E aí quando você se relacionar com desigual, pelo menos esse desigual vai ter que estar direcionado às tuas boas práticas, né? Se ele não tem boas práticas, então você direciona. Veja que é um sistema que retroalimenta o próprio, ou fomenta o próprio mercado, fomenta a própria relação com outros órgãos públicos. E depois, no final do projeto, a última fase é a prestação de contas, né? E aqui, daí, eu, obviamente, não tenho dúvida de que o projeto já vai estar bem implementado e etc. E a gente vai ter a finalização do projeto, então, daqui 12 meses, talvez um pouco antes, né? A depender aí do fluxo dessas entregas. Então, pessoal, para finalizar o nosso bate-papo de hoje e esse evento de lançamento, eu queria trazer aqui para vocês, então, a logo que foi sugerida. Nós temos um time de marketing interno no escritório que faz toda essa análise visual e de comunicação, né? Então, nós montamos essas logos. A logo de vocês não é uma logo igual a nenhuma logo de outro sistema, né? Então, do TJ, do TCE, nenhum outro sistema tem uma logo parecida. E essa logo ela foi pensada, né, para promover essa identidade visual, né, de uma instituição pública que é necessariamente um instrumento estratégico para essa comunicação e para reforçar os valores e propósitos da Defensoria junto à sociedade. Dentro desse contexto, então, apresento a vocês a logo do Sistema de Integridade da Defensoria Pública do Estado de Rondônia. Nessa logo a gente vê, naquele círculo maior, a necessidade de manutenção contínua e de monitoramento do sistema de integridade, né? Esse monitoramento ele passa necessariamente por uma análise de toda a conformidade, por isso no meio o V de conformidade, de toda a conformidade nestas relações que vão ser estruturadas a partir do sistema de integridade. E da mesma forma essa logo, dentro desse monitoramento contínuo, dessa evolução, desse ciclo que é um ciclo, na verdade, virtuoso e que nunca acaba, porque a ideia de programa de integridade se retroalimenta, né? E uma vez elaborada a matriz, depois você vai ter que revisar a matriz, revisar os planos de ação. Então é um projeto que não acaba. Dentro da ideia de conformidade e dessa logo de monitoramento contínuo, vocês também veem na logo, isso tudo quem me disse foi o time de marketing do escritório, porque obviamente eu não tenho tantas ideias assim, né? Vocês também veem na logo aqui uma espécie de alvo, né, que a Defensoria tem como propósito atingir. Então, aqui vocês têm como propósito a integridade, né? E a partir de hoje, esta vai ser uma das metas, um dos alvos, um dos objetivos constantes da Defensoria Pública do Estado de Rondônia. Então, espero que vocês tenham gostado da logo, né? Dentro da identidade visual de vocês, das cores de vocês. A partir de hoje, então, tanto a logo individualizada quanto a logo inteira vai fazer parte aí dessa rotina da Defensoria e dessa estrutura. E para terminar, pessoal, eu gosto muito de terminar sempre com uma história. E tem um livro que eu gosto muito, que chama A Boa Sorte. Alguém já leu esse livro? Esse livro é de Alex Selma e Fernando Debes. É um livro quase que de bolso, um livro eu comprei um dia no aeroporto de São Paulo, Congonhas, e li durante o voo, em 40 minutos. É um livro rápido de ler, 100 páginas, letras grandes, algumas figuras. Então vale a pena comprar, porque nesse livro, eu não vou dar spoiler aqui, porque eu espero que vocês leiam, mas nesse livro, os autores contam a história do Mago Merlin, em uma analogia com a nossa realidade. O Mago Merlin pede para 2 cavaleiros que encontrem o trevo de 4 folhas no grande bosque encantado. E desses 2 cavaleiros, um deles encontra e o outro não. Depois de muitas adversidades de ambos,
e vale muito a pena ler. Um deles encontra e o outro não. E o livro chama A Boa Sorte, porque durante essa caminhada, um deles constrói a boa sorte todos os dias. Então, quando a gente acorda, a gente pode optar em ser só mais um dia ou a gente construir a nossa boa sorte. Com eventualmente uma postura que pode parecer inócua. Dar um bom dia diferente para a pessoa que está do teu lado. Pode parecer nada, mas eventualmente aquele bom dia pode fazer uma diferença grande na vida daquela pessoa e um dia, de alguma forma, sem qualquer tipo de pretensão, aquilo significar algo muito positivo para você. Então você escolhe construir a tua boa sorte todos os dias. E nesse livro, né, os autores mostram por que um cavaleiro encontra o trevo de 4 folhas e o outro não. E no final, a mensagem geral que esse livro diz, ou que esse livro traz é: tudo na vida acontece por acaso. A grande questão é se nós estaremos ou não preparados para esse acaso. Então, depois desse nosso bate-papo de hoje, eu queria deixar a mensagem para vocês, né, além de ler o livro, de que nós podemos optar em construir a boa sorte da Defensoria Pública do Estado de Rondônia todos os dias. Com uma pauta de integridade, é muito mais fácil, porque eu não tenho dúvida de que a partir de hoje, vários acasos acontecerão, várias situações imprevisíveis acontecerão, mas vocês estarão muito mais preparados para o acaso do que antes. Muito obrigado. Obrigado. Convidamos Dr. Hans Lucas Imich, Corregedor-Geral da Defensoria Pública, para o seu pronunciamento. Bom dia a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar meus colegas de gestão, a doutora Beatriz, a doutora Mayra, o nosso defensor-geral, o doutor Vitor Hugo, parabenizá-lo pela iniciativa de trazer esse programa à nossa defensoria. Também nossos servidores e servidoras, servidores da corregedoria, aqui, doutor Jean, demais colegas defensores públicos, doutor Pironte, parabenizá-lo e agradecer pela sua presença aqui em Rondônia, veio do Paraná, né, de Curitiba, por nos abrilhantar nessa palestra inaugural. E, doutor Pironte, posso dizer ao senhor que eu tenho convicção que os defensores de Rondônia e os servidores encontraram o trevo de 4 folhas na defensoria. O senhor tem a certeza que todos os servidores que estão aqui acreditam na defensoria, eles vêm para a defensoria porque acreditam. Esse programa, ele se relaciona com o que tem de mais caro para a nossa instituição, que é a credibilidade. Então, os nossos servidores vêm até a defensoria porque acreditam na defensoria. Os defensores trabalham, fazem audiências, atendem a população porque acreditam na defensoria. Então, eu tenho certeza que esse programa irá trazer luzes, né, aos nossos processos, à nossa governança interna, irá fomentar nossos serviços, a defensoria conseguirá girar com mais responsabilidade, com mais transparência, com mais eficiência, equacionando, né, a nossa mão de obra e os nossos materiais, para que possamos lá na ponta entregar um serviço público mais eficiente, né, mais ágil, que atenda toda a população de Rondônia. Então, eu gostaria de parabenizar o doutor Vitor Hugo e toda a gestão aqui presente, porque esse programa realmente é uma cultura continuada de aprimoramento, de profissionalização, de trabalho de excelência que a Defensoria Pública de Rondônia se dedica a fazer. Então, obrigado pelo convite, doutor Vitor Hugo, parabéns, doutor Pironte, e obrigado e um abraço. Convidamos a doutora Beatriz de Andrade Chaves, secretária-geral de Administração e Planejamento, para o seu pronunciamento e encerramento dos trabalhos. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Eu cumprimento a todos, na pessoa do nosso defensor público geral, doutor Vitor Hugo de Souza Lima. Eu faço esse encerramento e aproveito para dar um depoimento pessoal de quem estava nos bastidores dessa contratação. Essa contratação foi muito esperada pela Defensoria, mas uma contratação de um programa de integridade, ela pressupõe uma maturidade institucional que só vem com o tempo. Então, a gente está numa realidade aqui em que, eu não sei se o senhor sabe, doutor Pirante, mas até 2015 a gente sequer tinha um quadro de servidores efetivos na Defensoria. O nosso primeiro concurso
é de 2015. Então, a nossa realidade e a nossa cultura organizacional ela é muito recente. Então, a gente já enxergava a necessidade dessa integridade há alguns anos, mas a gente ainda não tinha a maturidade institucional necessária para que ela, de fato, fosse implementada com sucesso. O nome, né, Programa de Integridade, ele é muito abstrato para quem não tem o conhecimento do que aquilo significa. Então, esse evento de hoje, ele é muito simbólico e muito importante para que a gente tenha essa adesão que o senhor estava dizendo, que é tão necessária para que a integridade funcione. E o que a gente precisa entender é que esse programa de integridade ele tem que ser encarado como proteção interna, para que a gente possa ter credibilidade externa. A Defensoria tem, diferente de outros órgãos públicos, como única arma, o nosso atendimento, o nosso bom atendimento. É com base no atendimento à população vulnerável que a gente batalha nos bastidores pelo crescimento de estrutura, de orçamento da Defensoria. Então, quando a gente consegue demonstrar que as nossas contratações são feitas, como de fato elas já são feitas, com o máximo de ética, mas a gente precisa deixar isso muito transparente, tanto para os órgãos de controle, quanto para a população. A Defensoria só existe porque os assistidos existem. E eu sempre digo que a nossa única razão de existir, e todas as contratações, inclusive essa, elas têm como, e às vezes elas não parecem tão diretamente relacionadas, mas todas, inclusive essas administrativas, eu digo que até a contratação de uma manutenção de ar-condicionado, todas elas visam a prestação de excelência ao nosso assistido. É só para isso que elas existem. Eu aproveito para agradecer nominalmente os servidores que estiveram à frente dessa contratação, a Rayane, que é a nossa diretora de planejamento, o Leandro, que também está lá na diretoria de planejamento, o Lucas, que é o nosso controlador interno, que não estão aqui hoje no dispositivo de honra, mas deveriam estar, porque são, de fato, as estrelas dessa contratação, que a gente, de fato, coloca a mão na massa. Outros também, né, outros servidores nossos, a nossa diretora administrativa, diversos servidores que estão à frente, o pessoal que trabalha comigo na Secretaria-Geral. Mas a ideia é que a gente, de fato, compreenda a importância que isso significa. Eu assisto isso acontecer e se tornar concreto com muito orgulho. A gente sabe o tamanho do que é isso, a gente sabe a importância que é isso. Então, essa contratação vem depois da contratação do planejamento estratégico, por exemplo. Até alguns anos atrás, a gente sequer sabia o que era, quando chegava aqui, o que eram indicadores, o que eram planos. A gente foi construindo isso. Hoje a gente já tem um plano anual de compras e contratações sólido. É impossível a gente prever todas as contratações que a gente vai fazer no ano seguinte. Todas é impossível. Mas a gente trabalha para que haja apenas a inclusão daquelas compras que, de fato, não eram possíveis de serem previstas, porque foram ocorrendo ao longo do exercício. Mas a ideia é que a gente, e aí eu convoco a todos os servidores, a todos os membros, a todos os colaboradores, que deem importância a isso aqui. Não é uma contratação para dizer que foi feita. A gente teve uma conversa com o próprio Dr. Pironte, que a gente precisa, de fato, implementar isso que está sendo feito aqui. Esse evento é um evento para convocar que todos participem, que, de fato, respondam à pesquisa quando ela for enviada, com o máximo de atenção e de veracidade possível. Isso vale ouro para a gente. Isso vai reforçar o nosso capital social, político, e é isso que parece que não é relacionado, mas é isso que vai possibilitar o avanço da Defensoria e a proteção interna e a credibilidade externa. Muito obrigada, doutor Rodrigo. É até uma injustiça falar depois do senhor, assim, é uma tarefa bem árdua. O próprio doutor estava dizendo aqui que sobrou para a gente falar depois do senhor. Agradeço a presença e desejo, de fato, que daqui a 12 meses a gente faça um outro evento para dizer que a missão foi cumprida.
Obrigada. Em nome da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, nós agradecemos a participação das senhoras e dos senhores e desejamos um excelente dia a todas e a todos. Muito obrigada. Whoa.